Domingos à noite nós estamos trabalhando a exposição de Hebreus. Eu tenho dito para vocês que o personagem central dessa carta não são os hebreus, mas Cristo. É o personagem principal desta carta. O intuito, a dinâmica do autor é mostrar a gloriosa face de Cristo aos nossos irmãos e, evidentemente, tomando exemplo da dificuldade que eles estão vivendo aqui no primeiro século. Você já está bem sabido que essa igreja, espalhada por Império Romano, está sofrendo dois pontos altos de perseguição: a religiosa, líderes do judaísmo incorrendo para provocar que os nossos irmãos retrocedam da fé da pessoa de Jesus. E o outro é a perseguição que Roma aplacou a esses nossos irmãos, dizendo que eles haviam feito tal atrocidade à cidade romana, a capital do império, teando fogo aquela cidade e incendiando praticamente toda a cidade de Roma. Todos os bairros praticamente foram destruídos, somente o bairro onde tinha majoritariamente a presença dos nossos irmãos. Isso foi um álibi para Nero, segundo os historiadores, acusar os nossos irmãos. Nessa perseguição, você já sabe também que morrem duas personalidades importantes do nosso cristianismo, líderes da igreja, os apóstolos Paulo e Pedro. Nesse tempo, os irmãos têm passado essas dificuldades. Isso é muito aplicativo para nós, trazer a exposição de Hebreus, porque mostrar a respeito quem é Jesus Cristo é que todo crente precisa saber, porque todos passamos alguma luta, alguma dificuldade, como os nossos irmãos também passaram a sua no primeiro século. Quanto mais nós conhecemos sobre Jesus, quanto mais vemos que a palavra de Deus fala em relação à pessoa do Salvador, nós nos tornamos mais habilidosos e mais parecidos na hora em que a prova chegar. Quando o tentador vier assolar as nossas almas, o fato de conhecer quem é Jesus nos dará equilíbrio, força para continuar progredindo na fé. Nós temos visto aqui o autor incentivando os irmãos a isso. Eu tenho mostrado a todos vocês precisam de fato deixarem as coisas elementares e conhecerem mais a Cristo, como foi o que falamos na exposição, a demonstração, a perseverança, que foi na semana passada. O autor sagrado, ele encorajou os irmãos a perseverarem, porque eles foram objetos do fidedigno amor de Deus. Deus os amou de maneira fidedigna, os alcançando. Então, por isso, eles precisam perseverar na salvação. Devem progredir no crescimento espiritual. Eu disse que este é o nosso caminho. Perseverança no crescimento espiritual, o amor abnegado, o amor pelos irmãos, o serviço abnegado, uma fé viva e operante sem retroceder. Buscar estas coisas, cada um de nós aqui. Também o autor nos lembrou, Deus não é injusto. Nós não podemos ter esse sentimento. Os irmãos não poderiam ter esse sentimento a despeito da hostilidade que eles estavam vivendo. Situações de hostilidade que, de regra, nos leva a duvidar da justiça de Deus. Eu mostrei para vocês isso. É muito fácil sermos tentados a duvidar da integridade, do caráter de Deus, de como Deus é justo quando nós estamos em apertos, quando estamos passando dificuldade. O autor foi logo providente em dizer que não. Deus é justo por natureza. Ele controla todas as coisas. Este pensamento não pode incorrer em nosso meio. Ele também lembrou os irmãos que Deus não esquece do trabalho. Deus não é injusto. Deus também não tem a mente de vento. Deus não tem problemas usando essa linguagem humana. Ele não tem
dificuldade de lembrar de nada. Ele lembra de tudo, ele lembra dos nossos serviços praticados. O autor disse, olha, Deus está vendo e ele lembra, ele recompensa o serviço que vocês têm praticado a Deus pelo amor que vocês têm praticado pelos santos. Eu mostrei para vocês, santo é todo aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, foi redimido e consagrou-se a Deus, herdaram a promessa da salvação. O conselho era, continue servindo uns aos outros, continue fazendo dessa maneira, no meio da comunidade da fé, porque certamente honrará aqueles que estão trabalhando nesse sentido. Cuidar um dos outros é honrar a Deus. Ele também encorajou os irmãos à diligência. Um ponto muito interessante no nosso sermão, porque a diligência ela corresponde a empenho sincero. Nós devemos ser crentes que empenham o trabalho com sinceridade. Eu argumentei para vocês que a diligência ela é o antídoto para a indolência. A indolência foi o nome que o autor colocou, e eu mostrei para vocês que o indolente vive de maneira lânguida. Eu expliquei que ser lânguido é pessoa de característica mórbida, doentia espiritualmente. Quando não há diligência, há no meio da igreja pessoas desencorajadas, pessoas que não têm nenhum tipo de disposição a consagrar-se a Deus de verdade, estão bem afastadas daquilo que é a esfera do pede que nós sejamos. Nós não podemos ser lânguidos, nós não podemos incorrer naquilo que o autor nos mostrou aqui, ser crentes indolentes. Mostrei para os irmãos que a diligência é o que nos faz ter prontidão. Prontidão no bom serviço. E a indolência é aquilo que nos conduz para o que é abjeto, óbvio. É sinônimo de frieza. A indolência é que nos faz ser frios, diferentes uns. Aquele que é indolente não consegue servir em amor os santos. Então, também a indolência é sinônimo de fraqueza, de manifestação de fé inoperante, e geralmente os indolentes acabam até argumentando, nem certeza se eu sou salvo. O conselho seria, caminhe para a diligência, seguindo o exemplo daqueles que manifestaram fé. Eu mostrei para vocês, Jesus Cristo na nossa caminhada espiritual não nos pede para inventar a roda. Nós não estamos aqui para inventar novos conceitos da fé. Nós estamos aqui para imitar a fé dos antigos, imitar a fé dos homens bíblicos, dos santos homens aqui na palavra de Deus. E aí você que é um santo de Deus, alguém que foi santificado e lavado pelo sangue, dará bom testemunho. Eu vou imitar a tua justiça, vai imitar a minha justiça. Nós seguiremos imitando aquilo que Ele sempre nos deixou. Feito essa síntese do que nós falamos, irmãos, no sermão passado, o tema que nós iremos tratar essa noite é Cristo, a âncora das imutáveis promessas. Cristo é a âncora das imutáveis promessas. E nós vamos fazer a leitura do texto de Hebreus capítulo 6, verso 13 ao verso 20, e vamos considerar esta noite a respeito de onde nossa esperança precisa estar ancorada. Vai chamar aqui o exemplo de Abraão, e arca Abraão, também Isaac, e a gente vai ver como ele nos aconselha a ancorar nossa esperança correta, nossa alma. Vamos à leitura do texto. Vocês querem ficar sentadinho mesmo? Diz a palavra de Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Bom, capítulo 6, verso 13.
Agora o verso 14. Dizendo: certamente te abençoarei, te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. O juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros a promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, penetrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Ó Deus, nós estamos louvando o teu nome ao ler a tua palavra, pedir ao Senhor que me conduza, iluminando meu coração, como foi orado aqui pelos irmãos, dando, Senhor, a palavra, para que haja edificação no meio do teu povo, Senhor. Nós possamos honrar a tua palavra. Estamos aqui para isso, Senhor. Este momento é bendito, sublime. Diante do documento que o Senhor deu para nossa regra de prática é a palavra. Possamos amá-la praticando. Em nome do Senhor te oro. Crendo, se fará. Amém. Deus jurou. Geralmente a gente tem essa dificuldade, não jura. Temos jurar. O juramento tem o seu lugar, irmãos. O autor está dizendo que Deus jurou. Ele jurou por si mesmo. Se jurar fosse uma coisa proibida, Deus não faria. Não é como nós fazemos isso. A motivação que nos leva a fazer. A quem nós estamos fazendo? Nós vamos fazer juramentos de todos. Deus jurou por si mesmo, porque deveras não havia ninguém capaz de cumprir cabalmente ele mesmo prometeu. Então Deus se colocou para jurar por si mesmo. O verso 13 diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si próprio. No verso anterior, o pregador Hebreus nos encorajou os irmãos a seguirem a vida de maneira digna, de maneira diligente, imitando a fé com longanimidade daqueles que herdaram as promessas feitas por Deus. E agora aqui no verso 13, ele vai dar a imagem, o exemplo. Ele vai tornar isso mais claro. Ele vai chamar o exemplo de alguém muito conhecido entre os hebreus, o patriarca Abraão. Ele vai mostrar no exemplo da fé, do pai da fé, o comportamento relativo à promessa. Abraão que recebeu, irmãos, a promessa de Deus. Ele recebeu a promessa de Deus com fé. Fé genuína. Acreditando piamente. Mas essa fé também teve o elemento da longanimidade. Deus prometeu a Abraão, Abraão acreditou, e Deus havia falado, Deus mesmo havia assegurado, e pacientemente Abraão esperou. E acreditou que Deus falou e que Deus cumpriria. Que promessas foram essas que Deus prometeu a Abraão
e que ele mesmo está se referindo, o autor aqui está se referindo? A resposta está no verso seguinte aí, o verso 14. Certamente, essa promessa aqui específica, certamente te abençoarei. Deus disse isso para Abraão, Abraão acreditou. Estas palavras aqui, certamente te abençoarei e te multiplicarei, é a citação que está lá no Pentateuco, o livro do Gênesis, capítulo 22. Por favor, vamos ler os versos que estão lá, no capítulo 22. A gente vai ler, essa citação está especificamente no verso 17, mas a gente vai precisar ler o verso 15 até o verso 18. Antes da leitura, deixe-me explicar. O contexto aqui no Gênesis está acontecendo. Abraão está sendo provado. É uma grande prova para isso. Quando Deus lhe pediu que sacrificasse em holocausto o seu filho. Esse é o contexto. O seu filho, único filho, uma das montanhas em Moriá. Abraão, mesmo com o coração sangrando, resolveu, de maneira resignada, obedecer o que o Senhor havia lhe pedido. Coisa difícil, mas ele não retrucou. Foi com seu filho. A certa altura, o filho até disse: pai, já está tudo pronto. Tem aqui as lenhas. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Eu acho muito lindo quando Abraão disse: Deus proverá. Deus proverá. O homem de fé guarda firmemente a esperança. Mesmo que tudo diga não, estou crendo. Isaac não tinha toda a noção que o pai tinha. Mas o filho aqui representava realmente a confirmação do que ele havia prometido anteriormente também, logo quando o chamou. E quando Abraão estava perto de desferir o golpe, para o seu filho, sacrificar ali no altar e queimar ele a Deus, o anjo do Senhor gritou das alturas e disse: Abraão, Abraão, não estenda a mão a este rapaz e não lhe faças mal, porque agora eu sei que você teme a Deus. Não pegaste o teu filho. Naquele momento, Deus proveu, honrou a fé daquele homem. E quando Abraão olhou para o lado, tinha cordeiro para ser sacrificado. Aquele animal não estava lá, irmão. Deus colocou ele lá. Porque se estivesse lá, eu já tinha falado, alguma coisa aconteceria no texto que providenciou. Deus, Jeová Jireh. Deus é Jireh na vida dos que guardam. Conduído. Não esqueça. Jeová Jireh. Ele é especialista em fazer as coisas acontecer do nada. Ex nihilo, do nada. Cordeiro preso. Claro, irmãos, que naquele momento o cordeiro, tanto Isaac, que a ponto de ser sacrificado, representava, era um sinal que apontava para o nosso Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que Deus proveu para perdoar os seus pecados, para lhe fazer uma nova criatura, para fazer um novo homem, para perdoar os pecados que te impugnaram. Jesus é o Cordeiro. Mas vamos ver, irmãos, o que o texto de Gênesis 22, verso 15 e 18 nos diz. Verso 15. Então bradou do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor. Você está vendo aí, olhinhos no texto. Moisés está sendo claro aqui, dizendo que pela segunda vez o anjo do Senhor bradou, porque na primeira vez, faça mal a este rapaz. E agora o anjo do Senhor, anjo com a letra maiúscula, Senhor com a letra. Isso aqui é referência
divina. Na teologia, a gente chama isso aqui de manifestação teofânica, teofania. É a manifestação do Filho de Deus pré-encarnado. Toda vez que você vê anjo do Senhor, com letra maiúscula, você está olhando ali, vendo que é a presença da segunda pessoa da divindade, é a forma pré-encarnada de Jesus. Foi Jesus que disse: não faça mal a este rapaz. É Jesus que está falando aqui agora para Abraão há anos atrás, há mais de 1000 anos antes, há mais de 2000 anos antes do autor sagrado escrever. Bem próximo disso. Jesus estava falando para eles. Olha o que o texto diz, verso 16. Ele bradou e disse: e jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negaste o teu filho. Estava oferecendo para Deus. Quem está falando aqui é o anjo do Senhor, que é Deus, e está dizendo: você não me negou o teu filho. E deveras, aí a citação, verso 17, te abençoarei e certamente te multiplicarei. É a mesma citação que o autor toma emprestado aqui para falar aos seus irmãos. Continuamos a leitura. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, elas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Foi Jesus que disse: entregue o teu filho, o teu único filho. Então, meus irmãos, lá em Hebreus, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ninguém poderia garantir tal promessa a Abraão. É isso que o autor está dizendo para os seus irmãos. Tinha que ser alguém superior. Não existe ninguém superior a Deus. Não há ninguém tão glorioso como Jesus é, como Deus Pai é, como o Espírito Santo é, como o Deus Trino é. Ninguém poderia garantir esta promessa. Então, porque não há ninguém, ele jura por si mesmo. Só o Senhor é o Deus Supremo. Como o texto que nós lemos na teofania, Jesus mesmo garantiu a Abraão que cumpriria a sua promessa. E o autor está dizendo aos seus irmãos, assim como lá na montanha em Moriá, o Senhor prometeu e cumpriu ao passar dos anos, Deus também, Jesus Cristo, que prometeu a vocês, Ele mesmo que estava lá no alto do monte, assegurando a fé daquele homem, é o mesmo que assegura a sua fé. É o mesmo que garante você. Garante a todos vocês, neste momento de dificuldade, de prova que vocês estão vivendo. Agora o problema, meus irmãos, o problema está no meio do sofrimento, olho do furacão. Porque na hora do sofrimento, no olho do furacão, nossos corações são inclinados a não considerar as promessas e a não ter paciência. Os nossos irmãos estavam ficando impacientes e ansiosos. É o que acontece comigo e com você. Veja o verso 15 em Hebreus. No verso 15 o autor diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão precisou esperar, irmãos. Do contrário de muitos irmãos, Abraão esperou. E ele esperou de maneira paciente, ele não demonstrou ansiedade quanto às promessas. Geralmente o que nós falamos, ou o que as pessoas falam, ou o que poderia estar acontecendo lá no meio dos nossos. Onde está a justiça de Deus? Onde está o Deus que prometeu um reino de paz, que Cristo governará, que nós governaremos com Ele? Onde estão os dias em que não haverão mais opressão? A injustiça deixará de existir, não haverá mais enfermidade, mortandade. Os mansos herdarão, junto com os humildes, a terra. Onde está o tempo em que os que choram serão consolados? Os limpos de coração verão a Deus.
Onde estão os dias em que aqueles que são perseguidos, injuriados por causa da justiça de Deus, serão recompensados porque mostraram que amaram ao Senhor? Ó, irmãos, nós muitas vezes fazemos estas perguntas, muitas vezes nos queixamos assim, e muitas vezes ficamos desencantados com realidades gloriosas, que são verdadeiras, que foram prometidas por Jesus. Mas o olho do furacão nos leva, queridos, a desencantar de tudo. Todavia, como Abraão foi paciente, nós devemos ser pacientes. Nós devemos aguardar, porque você sabe que Deus chamou Abraão, não foi no capítulo 20. Adão morava em uma terra idólatra. Ele era um homem idólatra. Deus o buscou e o salvou. Tirou ele de Ur dos Caldeus e disse a ele que ele saísse da terra dele, da parentela dele, para longe da casa do seu pai, para uma terra que ainda ele iria mostrar fé. E faria ele uma grande nação, o abençoaria, multiplicaria o seu nome, lhe faria uma grande bênção. Nele, as famílias da terra seriam benditas. Essa promessa aconteceu logo no capítulo. Você acha que do capítulo 12 para o capítulo 20, já tem ali Isaac com praticamente 20 anos, se passou rapidamente? Olha, se você for olhar, Isaac é um rapaz de 20 anos. Mas antes de Isaac nascer, Abraão teve que esperar paciente. Eu não quero que você, por causa dos seus sofrimentos, irmão, uma enfermidade que você tenha, eu não desejo que você perca a fé, porque muita coisa que você tem desejado que aconteça, ainda não aconteceu. Pode ser que ainda não aconteceu, que vá acontecer. Mas a despeito, querido, de que bênção, seja curado de uma enfermidade, Deus alivia as cargas que você atravessa, a despeito disso, tem promessas superiores. E a Escritura diz que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, jamais chegou ao coração aquilo que Deus tem preparado para os. Muitos irmãos morreram nessa perseguição e não foram livres naquela hora, mas o livramento está na glória para eles. E essas coisas devem nos fazer conforto, trazer conforto ao nosso coração, porque a primeira coisa é entender que Deus nos promete, Ele nos promete, garantirá. E o que nós devemos ser é pacientes, como Abraão foi paciente. O autor está dizendo, paciência. Falando para os irmãos. Quando Isaac estava para nascer, ou iria nascer, Abraão lutava com sua idade, ele já era idoso, uma mulher estéril. A sua própria mulher riu, porque ela não acreditava que ela, no auge da sua velhice, ainda estéril, poderia. Ela riu e nasceu Isaac, que significa riso. Houve mesmo alegria. Abraão pacientemente esperou e Deus, dos altos céus, o abençoou. Você esperar pacientemente, irmãos, pode te abençoar. Te abençoará. Abençoará você de uma maneira que será para o teu conforto e consolação. Ele creu em todo tempo, Abraão. No tempo da adversidade, ele permaneceu crendo. Mas muitos dos nossos irmãos não estavam mais crentes. Estavam deixando a fé. Eles precisavam lembrar deste exemplo do pai da fé e continuarem. Façam como Abraão. Momentos de mais agravo da sua vida e que você possa estar vivendo, permaneça confiante. Faça como Abraão, creia naquele que gritou lá, altos céus. Jesus está dizendo para você, por meio da sua palavra, confie em mim, acredite em mim, se ancore em mim, como Abraão se ancorou em mim. Se apegue no que eu prometi, porque eu mesmo cumprirei.
E se Deus prometeu para você algo, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Não mente. Deve ser essa a nossa fé, meus irmãos. Deve ser essa a nossa âncora, dia após dia. Nos dias das aflições, nos dias em que nós perdemos o chão. Você pode estar aí com o chão muito aplanado. Tudo bem, está tudo legal. Tudo mil maravilhas. Mas você pode perder o chão de uma hora para outra. As coisas podem virar, relacionamentos podem virar. Segurança que você tem em suas mãos acabam pulverizando. Mas é quando nós nos sentimos impotentes, quando nós não achamos que iremos mais transpor nada, é nessa hora que precisamos nos ancorar no que Cristo nos disse. E lembrar que Ele jurou por si mesmo. E lembrar que Ele falou e colocou-se a si mesmo como um testemunho. E precisamos esperar, sim, pacientemente, ancorados na fé, como Abraão fez. E assim repetir isso nos momentos mais agudos de nossa vida. E Deus resolverá os nossos caminhos. Eu espero que você creia nisso. Você não deve ficar achando que Deus deve fazer alguma coisa por você, custe o que custar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso mesmo. Ele vai trabalhar no tempo dele, que é perfeito e que é exato. Quanto a nós, devemos ter paciência, esperar, irmãos, confiando no Senhor. Eu sei, meus irmãos, que no meio da dor e do lamento, o que mais eu e você queremos é não esperar. Ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar na fila do SUS. Ninguém quer esperar a regulação. A gente lida com essas coisas todos os dias. O que a gente deseja na hora do sufoco é livramento. Eu sei que o que os irmãos mais queriam aqui no primeiro século era livramento. A mulher acabou de morrer. O filho acabou de ser levado, não sabe para onde vai encontrar. Esses homens tinham largado tudo e muitos estavam foragidos, morando em grutas, por algo que eles não tinham feito. Havia muita ansiedade no meio deles, muito descontentamento, eu sei, muita falta de fé, eu sei, mas Deus levantou um servo para falar com eles. Ele nem pôde dizer quem era, tamanha a perseguição, ele não pôde nem dizer na carta quem ele era. Meus irmãos, a ansiedade no meio da luta e no meio das batalhas, elas não vão corroborar com a fé. A ansiedade não corrobora com aquilo que Deus diz. Pelo contrário, ela sempre vai arrancar a gente da razão. Ela sempre vai levar a gente para fora daquilo que Cristo diz. Então faça como Abraão, você, meu irmão e minha irmã, e seja paciente, espere do que Ele prometeu. E você tem que fiar o teu coração e ancorar o teu coração no que Cristo disse, e não no que o mercenário diz, e não no que aquele que inventa histórias diz. Jesus diz, creia, Ele o fará. Se Jesus disse que Ele te levará para o céu, Ele vai te levar. Mesmo que você esteja doente, essa doença o médico tinha dito, você tem alguns anos de vida, alguns dias de vida. Se você morrer, você estará no céu. Ele te levará para o céu. Por isso que eu disse que há promessas superiores. Porque, irmãos, tem muita gente que se fia, os homens dizem, se frustram. Devemos confiar no que Cristo, Ele falou, Ele vai cumprir. Ele disse que vai te curar, vai te curar. Ele falou que não vai te curar, Ele vai te sustentar, depois vai te levar salvo para o céu. Mas Ele vai cumprir. Veja o verso 16, 17 e 18. O autor vai mostrar aos nossos irmãos o nível de confiabilidade do caráter do Senhor. Ele vai dar o exemplo de uma coisa costumeira, prática até hoje na humanidade. Veja o verso 16. Pois os homens juram pelo que lhe é superior. O juramento é servido de garantia para eles. O fim de tudo é o fim de toda a contenda. Aqui é algo rotineiro, meus irmãos. Acontece até hoje. Geralmente as pessoas juram por alguém que amam muito,
por alguém que consideram demais, e veem que esta pessoa, personalidade, entidade que seja, é elevada, maior que elas mesmas. Quando eu era criancinha, o que eu falava? Não sei se você já falou isso, mas eu acredito que já, alguns de vocês. Eu juro pela minha mãe mortinha debaixo do carro. Não foi eu não, eu juro pela minha mãe mortinha debaixo do carro. Quem nunca falou isso aqui? Atire a primeira pedra no pastor, o primeiro sapato, o primeiro escarpando. Irmã cheia de escarpando. E a gente falava isso, irmãos, na nossa insensatez. Claro, criança fala bobagem o tempo inteiro. Fala demais, fala bobagem. Mas a gente falava isso para capturar a confiança. E a gente chamava o exemplo da nossa mamãe, que ela é de muita estima para nós. Exemplo, a gente dizia, eu juro pela minha mamãe mortinha debaixo do carro, mas se alguém chegasse a nossa mamãe, o que Carlinhos fazia? Caía para dentro, né, Carlos? A gente caía para dentro. Não deixava que ninguém chegasse a nossa mamãe. Era uma maneira de a gente dizer, eu estou falando em nome de alguém que eu considero muito. Isso é praticado até hoje, meus irmãos. Às vezes as pessoas não usam o nome da mãe, usam o nome do filho. Pelos meus filhos. Usam o nome da mulher. Ama o marido. Usa o nome de Deus. Eu juro por Deus. Deus está vendo. Ele é o meu juiz. Ele sabe o meu coração. Eu juro diante de Deus pela minha salvação. Quem nunca falou isso? Pela minha salvação que eu não fiz. A gente rotineiramente usa essas expressões. A intenção deste comportamento, meus irmãos, o autor sempre diz aqui, é para mostrar o fim de toda é para que a contenda acabe. Ou seja, era um argumento que as pessoas faziam no passado, sempre colocavam o nome de alguém mais poderoso ou que tinha uma autoridade maior que ela, para juridicamente resolver o problema. Olha, eu estou jurando pelo nome dessa pessoa, essa pessoa tem uma reputação. Naquela cultura, no passado, nome tinha reputação. Você jurar por alguém, você empenhar o nome de alguém grande, era você estar colocando a reputação da pessoa em xeque. E as pessoas recebiam isso, e ali a briga acabava, a contenda acabava, e a pessoa se sentia garantida. Se você é uma pessoa muito honesta, e vai vender alguma coisa para alguém, exemplo, e vai vender para alguém alguma coisa para alguém fiado. Aí Clerinho tem lá uma loja e vai vender alguma coisa fiado. Aí Pedro chega lá para comprar uma coisa fiado lá em Pedro. Clerinho. Mas aí eu tô lá, do lado, Pedro diz, eu vou comprar fiado. Clerinho fica com medo de liberar, porque não conhece. Pedro vai pagar, você é um bom pagador. Mas eu tô ali, eu conheço Pedro. Eu conheço a dignidade dele, a hombridade que ele tem. Ele já fez alguma transação comigo e honrou. Não, Clerinho, vai lá. Pode fechar que Pedro é um homem sincero, ele vai honrar. Clerinho vai e confia. Eu estou defendendo aquela honra, eu estou mediando aquela situação. Era assim que fazia, meus irmãos. Mas a gente sabe muito bem que isso não é uma regra. E de regra, muitos de vocês têm aqui alguma experiência na vida de você fazer um trato com alguém. Na hora H, ela não cumpre como ela prometeu. Ela não vai com justiça. Então não é uma regra empenhar o nome dos homens. Como mesmo no passado isso não era uma regra, o que Deus faz? Chamar a mim mesmo. Vou chamar a mim mesmo como testemunha para garantir o que eu prometi. Por isso no verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente, quando Deus quis falar de uma maneira que não houvesse nenhum tipo de dúvida aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs como juramento. Ou seja, ele diz, a minha palavra é suficiente, eu sou um Deus que não mudo, o pacto aqui é unilateral. Eu faço o pacto, eu garanto, o acordo é feito por mim e por mim mesmo. Deus não quis fiar a sua palavra em nenhum homem falho, ele disse, eu mesmo falei, eu mesmo garanti, eu mesmo vou cumprir. E ele mostrou firmemente aos herdeiros a sua imutabilidade das suas palavras e o peso do que ele prometeu.
Quem são esses herdeiros? Claro, numa primeira leitura é Abraão e Isaque, que ouviu, lembra? Lá do monte Moriá, o anjo do Senhor falando com eles. Ouviu ali. Viu o Senhor Jesus falando com eles. Numa segunda leitura, quem são estes que aguardam essa promessa? Somos nós. Os herdeiros somos nós. São os cristãos. São aqueles que receberam as promessas de Abraão pela fé. Abra lá em Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando Deus quis garantir, irmãos, para nós, Ele empenhou a si mesmo, Ele empenhou o seu próprio Filho. Quando Ele quis garantir a salvação para nós, que é imutável, que não se perde, como a gente já ouviu Ele falar aqui, capítulo 1, Ele empenhou quem? O seu Filho na cruz. Por que a salvação não se perde? Seu Filho, Deus é que pagou o preço. Por que as promessas em Deus se cumprirão? Porque estão fundadas nele mesmo. Então isso para os irmãos era para dizer, olha, fiquem firmes, porque não existem demônios, não existem homens, não exista quem quer que seja, Nero ou falsos mestres, que possam dificultar ou impedir, seja a luta, a enfermidade, o que você esteja vivendo nesse tempo vigente, ou agora mesmo em que nós estamos vivendo. Se Deus prometeu, Ele é suficientemente capaz de cumprir. E porque nós vivemos de cabeça erguidas, meus irmãos, e porque nós vivemos uma vida triunfante, porque quem nos prometeu é o Senhor Jesus Cristo da glória. Quem foi que empenhou a nossa salvação? Ele mesmo. E qual promessa maior? A maior promessa do que essa? Em nós não há. Ela não cairá. Ela não falhará. Se Ele perdoou os seus pecados e te lavou, você está perdoado e lavado de fato. E nada poderá impedir isso, ou apagar isso. Veja o verso 18. Porque Deus não mente. No verso 18 a gente vai ver isso. Porque Deus não mente. Por isso o autor vai falar no verso 18. Porque mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mentiu quando jurou. Deus não mentiu quando Ele prometeu. Essas duas coisas imutáveis aqui no texto é o juramento e a promessa. Ele se colocou como juramento, ele jurou por si mesmo, então ele não mentiu quando ele se posicionou. E o que ele falou, ele vai cumprir. Estas duas coisas são imutáveis, de um Deus imutável, que por sua natureza, o que ele prometeu é o seu caráter que está em jogo. É a sua natureza que está em jogo. Por isso você pode confiar no que ele diz, no que a palavra de Deus diz, em tudo que a Bíblia diz que você é. Você pode confiar porque é Deus que está segurando isso, suportando isso para que se cumpra em você. Mas é o diabo, é Satanás, é o inimigo das nossas almas que tenta nos fazer cogitar a ideia de que algo impossível aconteça. Deus mentiu. É impossível. Lá em Números capítulo 23, verso 19. Minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? É impossível que Deus minta. Mas o inimigo das nossas almas belisca o nosso coração tempo em tempo e a gente acha que Deus mentiu, que Deus não vai fazer. A gente duvida por um instante. A gente não deve duvidar por nada, irmãos.
Uma vez sabidos de que Deus não pode mentir, o autor sagrado incentiva os seus ouvintes a permanecerem guardados nessa promessa, assegurados nessa promessa. Ele diz na parte B: forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de alcançarmos, de lançar mão da esperança proposta. Essa expressão aqui, já corremos para refúgio, é algo muito interessante aqui. A gente não consegue ler a intenção do autor em uma primeira leitura corrida. Correr para o refúgio aqui, o que o autor tem em mente, meus irmãos? Ele tem em mente, é um autor hebreu, ele tem em mente a história do seu povo. Sempre na exposição até aqui você vê ele sempre citando alguma coisa, algum relato histórico, sempre. O que ele tem em mente aqui? Ele tem em mente aquelas cidades que são registradas lá no livro, em Deuteronômio também. São as cidades de refúgio. Uma das cidades que eram chamadas de... Em Cades Barnea tinha uma cidade de refúgio. Era uma cidade de refúgio que guardavam quem? Aquelas pessoas que eram condenadas que estavam sendo condenadas à morte por um crime que eles fizeram sem querer, por matar alguém sem querer, aquele crime culposo. E o que eles faziam? Eles corriam para essa cidade para serem livres de algum justiceiro, de alguém que quisesse fazer justiça com as próprias mãos. O que o autor está dizendo aqui para os irmãos? Nós temos a cidade de refúgio. E quem é a cidade do refúgio? Jesus é a cidade do nosso refúgio. É para ele que, desesperado, nós corremos. Jesus te viu com delitos, desesperado, ele abriu a porta da graça para você e você entrou na salvação de Cristo. E ele lhe guardou. O autor está dizendo, você já correu para Cristo. Você já está escondido em Jesus. Ele é a tua cidade de refúgio. Jesus é a nossa cidade de refúgio. É lá que nós devemos ficar ancorados. É lá que nós devemos ficar seguros. E nele recebemos a graça, fomos refugiados. Cristo nos perdoou. Outrora éramos alguém realmente criminosos. Os nossos delitos eram contra Deus. Mas Deus se apiedou de nós, nos deu a sua graça e nos salvou em Jesus. Corremos para Ele e devemos ficar seguros em Jesus. E não desviar a fé, como alguns dos nossos irmãos estavam fazendo. E uma vez que você correu para a cidade de refúgio, que é Jesus, e você encontrou nele um lugar de salvação, agora você deve ficar ali. Se apegar a Ele, ficar com Ele, estar com Ele. Ele que promoveu tamanha salvação, Ele garantirá isso. Ninguém poderá lhe fazer mal algum se você estiver na cidade de refúgio que é Jesus. Assim como aquele que fugia para aquelas cidades de refúgio estavam garantidos até o dia do julgamento, que ficasse provado que ele matou alguém de maneira que ele não quis fazer, e aí ele era liberado para o convívio, e ninguém poderia lhe fazer o mal. Quando estamos em Cristo, em Jesus, ninguém fará mal nenhum a nós. É o que o autor está dizendo, vocês têm que correr para Jesus e não deixar Jesus. Ao invés de muitos que já deixaram Jesus, vocês precisam continuar em Jesus, agarrados em Jesus, abraçados em Jesus. Aí ele vai dizer no verso 19 e 20, a qual, ele que é a nossa cidade de refúgio, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem outra palavra aqui importante, o véu. O véu aqui significava aquela cortina que todo hebreu sabia que separava o segundo compartimento do terceiro compartimento da tenda, do tabernáculo, lugar do Santo dos Santos. O autor está dizendo que Cristo foi o precursor, aquele que entrou. Ele não está nem dizendo a imagem do véu que se rasgou. Ele não está nem usando essa imagem. Ele está dizendo aquele que penetrou o véu. Quem penetrava o véu eram os sumos sacerdotes, eles que tinham direito. Mas ele mostra aqui que Jesus
é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem maior. Ele penetrou este lugar, reservado apenas para o sumo sacerdote, e ele, como sumo sacerdote que é, e para sempre de uma ordem maior, que nós já falamos aqui, ele foi o primeiro a entrar, e a palavra aqui, precursor, significa aquele que foi primeiro e que leva outros a segui-lo. Ele foi aquele que entrou. E qual foi o lugar que Cristo entrou? Ele não entrou no tabernáculo, na tenda feita pelos homens. O lugar que ele entrou, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, foi no céu. E ele adentrou aquele céu de uma forma gloriosa. E ele se assentou à direita do Pai. No compartimento interno da tenda, depois do véu, ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Agora o Filho está na presença do Pai, sentado, entronizado, e todos os santos anjos o adoram. Glorioso. E sabe onde a gente vai estar um dia? Ali também, junto com os anjos, prostrados, adorando o Cordeiro que venceu. Aquele que adentrou o véu. Não construído por mãos de homens, que a gente vai ver lá na frente o autor falando. Sabe, este que entrou, que adentrou o véu, irmãos, prometeu um dia lá em João 14, 1 e 3, ele disse: não deixe o seu coração entristecido, não deixe o teu coração inquieto, creiam em mim, creiam também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, voltarei. Ele prometeu, voltarei, ele jurou. Voltarei para levar vocês comigo para onde eu estiver. Lá no Santo dos Santos, onde só os santos podem entrar. O nosso sumo sacerdote, ele não pertence a uma linhagem humana, falha. Ele é da ordem de Melquisedeque, de uma linhagem perfeita, da linhagem divina. O caminho de eterna glória que ele já trilhou e que ele está entronizado é o caminho que ele nos convida. Um dia estaremos de eternidade em eternidade com ele. Aqueles que descansam em sua promessa, agora aqui em vida, um dia descansarão nele para a eternidade. Oh, meu irmão, um dia você estará em um céu de glória, contemplando o seu Cristo glorioso. E com ele você viverá. E neste lugar, sim, não existirá mais para você nenhum descontentamento, nenhuma tristeza, nenhuma amargura, nenhuma deficiência física. Você não terá nenhum limite espiritual, nenhum limite físico. Você agora é um novo homem, completo, perfeito. Quem nos garante isso aqui é o nosso sumo sacerdote perfeito, a ordem perfeita, Melquisedeque, que é Jesus Cristo. Meu irmão, permaneça firme naquele que jurou e que prometeu. Ele prometeu que virá nos buscar. Acabamos de ler. Por isso não esmoreça. Não duvide por um momento. Fortaleça o teu coração nas promessas do Redentor que em breve virá te buscar. Jesus um dia vai te tirar daqui. Esse sofrimento vai acabar. Os nossos limites vão acabar, irmãos. A gente não vai precisar mais viver por fé. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas um dia não vai ser mais necessário a gente viver por fé. A gente não vai mais ficar esperando, não vamos precisar mais de fé. Nós estaremos com Ele face a face. Nós precisamos nutrir isso e continuar. Assim como os irmãos precisavam ser encorajados lá no primeiro século, e o autor sagrado está dizendo: em breve Cristo voltará, aquele que adentrou o véu, um dia retornará para nos levar com Ele. Ele garantiu isso, e isso vai acontecer. Ó, irmãos, e vai acontecer em um momento que a gente não espera. A Escritura diz que pode ser num abrir e no fechar de olhos. Eu digo que pode ser porque muitos de nós podemos viver o arrebatamento, a hora que seremos arrebatados, tomados daqui deste mundo e levados para o céu de glória. Vai ser em um instante. Marcos Almeida, que é um cantor, ele diz que toda dor é por enquanto. Um cantor cristão.
Toda dor é por enquanto. Toda dor que nós vivemos aqui, irmãos, é só nesse momento. Mas a alegria virá ao nosso rosto sem lágrimas, ele diz na canção dele. Quando raiará o dia em que Jesus Cristo irá voltar das alturas com seus santos anjos e as trombetas anunciando. Esse dia, meus irmãos, nós esperamos. Nós devemos esperar como Abraão esperou, pacientemente, sem duvidar, crendo que Ele um dia nos arrebatará daqui, te levará dos seus sofrimentos para sempre, você nunca mais vai sofrer. Enquanto aqui nós sofremos e devemos nos preparar para os sofrimentos, aqui nesta vida sempre nós iremos sofrer. O sofrimento só vai acabar quando Ele nos tirar daqui. Esse dia está chegando. Ele prometeu isso. E a gente esquece muitas vezes disso, a gente fala tanta coisa, a gente ensina tanta coisa, a gente prega tanta coisa e esquece de pregar isso. O nosso dia na eternidade está chegando. O dia em que nós entraremos, passaremos além das nuvens, entraremos nos portais eternos e estaremos com Ele. Passaremos um tempo lá com Ele, não é verdade? Depois voltaremos para governar com Ele aqui nesse novo mundo, no novo céu e nova terra. Não nessa vida, né? Nova vida que Ele dará. Seja ancorado em Jesus. Ancore a tua fé. Não se esqueça, meu irmão. Ele jurou, não esqueça que as suas palavras, Ele não volta atrás. Ele disse que passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Por quê? Ele é o mesmo que prometeu a Abraão lá no monte. É o mesmo que falou essas palavras há 2000 anos atrás. E é o mesmo que está falando com você pelas Escrituras. Dias de lamento e de prazer, nós vamos ter aqui. Nada se compara. Aguarda, irmãos. Nada se compara com o que nos... Ele te prometeu, Ele cumprirá. Você fique ancorado na promessa. Deixa eu ler um verso. 1 Coríntios, para eu encerrar o nosso sermão. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, Paulo nos dá uma advertência muito forte. Mas é algo para aqueles que esperam Cristo nesta vida para o porvir. Olha o que ele diz. Se nossa esperança em Cristo, nossas promessas em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. A nossa maior esperança está no porvir. Está no dia glorioso que Ele irá fazer romper em nossas vidas. A nossa excelsa esperança, irmãos, salta o além das coisas deste mundo e você precisa estar ancorado nessa esperança que Cristo propôs. Cristo é a nossa âncora. E o autor disse que Ele é a âncora firme e segura. Se você estiver ancorado em Cristo, até o final, você será alguém firme e seguro. Se você se afastar de Cristo, você não terá essa qualidade. Aquele que atravessou o véu, que venceu o pecado, que venceu a morte e o inferno, preparou o caminho para que a gente possa trilhar. Ele é o precursor. Nós andaremos o caminho que Ele andou. E um dia atravessaremos as estrelas, irmãos. Já pensou nisso? Atravessaremos as estrelas, o universo. Usaremos tudo isso. Um novo corpo, glorioso. Os céus para os crentes não é o limite. Os céus, como muitos dizem, é o limite, né, para a gente que é salvo e que guarda. Nós conheceremos a pátria celestial. Um dia todos nós estaremos lá, irmãos. Nós nos cumprimentaremos lá.
Nós nos abraçaremos lá. Eu verei você, você me verá. Nós encontraremos outros irmãos que já estão lá. Depois voltaremos para cumprir o propósito eterno nesta vida, nesta terra mudada e transformada. Que o nosso Deus e Pai, que nos prometeu eternas e fidedignas promessas do seu Filho bendito, nos abençoe e no seu Santo Espírito aplique essa palavra no seu coração. Amém? Tá? Vou chamar os irmãos que vão, as irmãs que já podem, depois da oração, se posicionarem, elas vão fazer uma apresentação aqui. Ou não? O grupo de louvor. Irmãs, mas a gente vai te ouvir na semana que vem. Semana que vem, o dia que Deus permitir, né? Mas vamos orar, deixa eu orar com você. Obrigado, Senhor, porque as tuas promessas são fiéis e o Senhor cumprirá. É maravilhoso e também espantoso saber que o Senhor fez isso, não vendo ninguém maior que ti mesmo, porque não existe. O Senhor empenhou a si mesmo com a garantia. O Senhor é suficiente. Que nós não venhamos duvidar por um momento que o Senhor tem preparado para nós coisas maiores. E que não dá para comparar as coisas que vivemos nessa vida com a glória que nos foi reservada. Eu peço a Ti, Senhor, que aqueles que estão aqui e que ainda estão distante deste caminho, corram em arrependimento e fé para aquele que é a cidade de refúgio, que é Jesus. E se ancore nele, fiquem ancorados nas promessas do Senhor. Se arrependam dos seus pecados e pratiquem atos de justiça. E um dia siga o caminho do precursor, que é o Senhor. Se encontrem salvos com os remidos na glória. Amém, Senhor.